Opa, e aí gente, tudo bom? Não tinha visto vocês aí. Hoje é dia de fazer vídeo sobre uma parada um pouquinho diferente, então acho que é importante avisar. Esse vídeo aqui vai trazer séries e temas um pouquinho mais pesados, com coisas um pouquinho graficamente mais estranhas que eu geralmente não trago aqui no canal, então assista por conta e risco. Ok? Ok, então, vamos nessa. Oi, eu sou o Link e eu tenho um canal de teorias, jovens, e hoje eu tô aqui, eu tô um pouquinho gripado e com a garganta meio merda também, então tentem não perceber isso, beleza? Mas enfim, hoje eu estou aqui pra falar sobre um tema um pouquinho diferente. Eu acho que alguns de vocês devem conhecer, eu tô falando de Digital Horror. Pois é. Digital Horror. E é claro que para aqueles que nunca ouviram falar, bom, para poder falar um pouco sobre Digital Horror, primeiro eu preciso falar sobre um outro tema que é meio que a origem desse gênero e que eu acho que esse sim todos vocês devem conhecer, não é? Analog Horror. Se você é o tipo de pessoa que gosta de terror e mistério, você com certeza já deve ter ouvido falar nos últimos anos a respeito de Analog Horror, não é? Um estilo de gênero, digamos assim, de vídeo de terror e de forma de contar séries de terror que ficou bem grande e bem famoso por aqui nos últimos anos. Vários youtubers trazem frequentemente vídeos a respeito de Analog Horrors, youtubers tipo o Zedin, por exemplo, ou então Dai Shinkawa, ou então Eu Hippie, ou até mesmo eu, de vez em quando eu trago alguns videozinhos pra vocês de Analog Horrors e tudo mais. E para quem não é muito familiarizado com o gênero, Analog Horror se trata basicamente de um estilo de vídeo simples, visto que quando toda essa ideia nasceu, foi na época onde jogos de terror como Five Nights at Freddy ainda reinavam sobre todas as coisas em absoluto, com uma história misteriosa, e a gente tinha 500 milhões de jogos feitos por fãs de Five Nights at Freddy, épocas lá pra 2013, 2014, por aí, alguns jogos dessa época aí eram bem ruins por sinal, mas enfim. No meio de toda essa situação, acabou surgindo um estilo de vídeo que eu já trouxe muito aqui pro canal a respeito, né, que eram os FNAF VHS Tapes. Esse foi um estilo de vídeo que surgiu originalmente no YouTube, com a ideia de contar histórias feitas por fãs de FNAF, tipo pegar um evento antigo e canônico que aconteceu no jogo, ou um efeito não canônico que aconteceu no jogo, e contar ele de uma forma meio bizarra. A ideia de FNAF VHS Tapes era justamente isso, contar todos esses acontecimentos como se na realidade eles fossem fitas cassete antigas, sabe, fitas de VHS, tudo isso tentando simular aquela estética dos anos 80, anos 70, por aí, sabe, aquela parada meio chiada, sem muita qualidade de vídeo, muita qualidade de áudio, com erros de frequência e de cores e por aí vai. Toda aquela estética que hoje em dia, inclusive, virou até um negócio meio manjado no YouTube, se a gente for parar pra pensar, né? Eu até já cheguei a trazer um vídeo em algum momento no meu canal falando sobre a origem das FNAF VHS Tapes, por sinal, foi 1 ou 2 vídeos mais ou menos nesse estilo, porque realmente se tornou, cara, algo grande nessa época. As FNAF VHS Tapes, conforme o tempo passou, foram aos pouquinhos virando apenas as VHS Tapes, quando as pessoas do YouTube começaram a perceber que o estilo mais antigo e bizarro dos anos 80 e tal, servia de forma bem icônica para poder se criar um ambiente, um clima de terror muito bem feito, tendo isso em mente, muitas séries que são muito famosas hoje em dia surgiram, como por exemplo, várias que você já deve ter ouvido falar por aí, Mandela Catálogo, muito famoso hoje em dia, que muitas pessoas conhecem e tudo mais, ou então The Walton Files, uma série enorme com um conceito também enorme que se passa nos anos 80 e tenta simular essa ideia de algo velho e bizarro e tudo mais, e essa parada do Analog Horror começou a ficar um pouquinho desgastada, cada vez mais e mais. No entanto, existe um outro tipo de gênero que é muito semelhante ao Analog Horror, que começou a estourar no YouTube e em outros lugares há algum pouco tempo atrás. Eu não diria estourar, porque ele já existe há bastante tempo, mas ele chamou uma certa atenção nos últimos meses. O Digital Horror. O que seria esse gênero exatamente, né? Visto que o nome dele é praticamente igual ao Analog Horror, a gente pode pensar que é uma coisa parecida, e realmente é, jovens. Digital Horror foi uma coisa que surgiu lentamente baseada na ideia de seguir uma outra era para adaptar, criar histórias de terror e histórias de mistério baseadas na era digital. Se você é uma daquelas crianças que nasceu lá pros anos 2000, pro início dos anos 2000 ou dos anos 90, você vai entender. Naquela época, a internet ainda era uma coisa meio esquisita, meio estranha. Os sites eram estranhos, o YouTube era estranho, os jogos eram mais estranhos ainda, e houve uma gigantesca era de jogos e clipes de animação que faziam muito sucesso ali naquela época meio entre 2005 e 2011, sabe? Uma época onde a ferramenta Flash era uma das mais utilizadas do mundo.
Pra aqueles que não se lembram, o Flash é uma ferramenta que hoje em dia já foi desativada, mas que deu origem a muita coisa. Eu me lembro que em 2006 existiam centenas, cara, milhares de jogos que tinham sido criados utilizando apenas a ferramenta do Flash. Em 2006, por exemplo, eu lembro que eu conheci um site na internet que se chamava Clique Jogos, onde eu passava parte do meu dia procurando um monte de coisas pra jogar. Era um daqueles sites gigantes que separava as coisas, tipo, jogos de garotas, jogos de garotos, de futebol, de terror e etc, etc. E 99% daqueles jogos eram feitos com Flash. Fora, é claro, que animações em Flash também existiam na época, muitas delas. E foi nesse meio de animações Flash que surgiram até mesmo histórias de terror, como Salad Fingers, por exemplo, que começou lá pra 2006, 2007, que começou como animação em Flash de terror e mistério. Existiam sites como, por exemplo, o muito famoso Newgrounds, onde você poderia criar suas animações e postar e tal, e existia até um negocinho de que você precisava apertar o play pra poder tocar aquelas animações naquela época. Era tudo muito diferente do que é hoje em dia. Sendo assim, o Digital Horror surgiu baseado nisso, e histórias novas de terror, que surgiram recentemente, nos últimos meses ou nos últimos anos. No entanto, histórias essas que são baseadas nessa era da internet. É um conceito bacana, né? Eu juro pra vocês que, ironicamente, cara, Digital Horror funcionou pra mim bem mais na real do que Analog Horror. Não me entendo errado, né? Analog Horror é um gênero legal e tudo mais, tem muitas coisas bacanas que ele acabou criando, mas é uma simulação de algo, como eu posso dizer, dos anos 80, sabe? Eu nem tava sonhando em nascer nos anos 80, mas Digital Horror foi criado pro início dos anos 2000, e eu nasci em 1999. Então, esse estilo me pegou muito facilmente por conta de nostalgia e de vários traumas de animações aí que eu já deveria ter visto quando eu era pequeno e tudo mais. E se vocês acompanham coisas de terror aqui no Brasil, cara, vocês recentemente devem ter notado que muitas animações que são no estilo de Digital Horror têm começado a fazer cada vez mais sucesso, como se a gente estivesse tendo meio que um boom inicial, sabe? É só você parar pra poder prestar atenção nos vídeos de terror que recentemente têm feito sucesso. Bug Boo, a animação perdida que foi longe demais, do Dain Shinkawa, é um Digital Horror, um pesadelo em formato digital do Zedin. Esse, que também é um Digital Horror. O Terrível Mistério de Chess Kids, do Eu Hip. Esse é mais um Digital Horror. Esses entre vários outros, jovens, que vocês cansam inclusive de pedir pra eu trazer e que eu vou trazer em algum momento, mas, sério, são todos Digital Horrors. E isso é até meio irônico de se dizer, né? E tá legal, tendo dito isso então, jovens, bom, eu vou exemplificar a parada pra vocês, afinal de contas eu não vou só fazer um vídeo de 10 minutinhos aqui falando um pouco sobre que Digital Horror tá fazendo muito sucesso agora e tudo mais. Não, a gente sabe que esse estilo novo de contar histórias, ele tá sendo baseado em duas coisas especificamente, né? Em animações muito antigas ali da época do Flash e em jogos muito antigos também da época do Flash. Então eu vou tentar citar duas séries que têm feito bastante sucesso, que inclusive eu provavelmente vou trazer aqui no meu canal mais pra frente, pra vocês entenderem mais ou menos como essas histórias estão funcionando. Eu posso citar algumas delas e primeiramente, a primeira que eu devo citar é um jogo, Lacey. A premissa, se a gente for pegar bem do iniciozinho assim, é bem parecida com série de Analog Horror, sabe? Lacey é uma série que foi criada por um canal chamado de Ghost Tundra. A série tem até o momento 2 episódios e ela tenta emular aquela clássica ideia de jogos antigos feitos pra garotas, sabe? Sendo assim, o primeiro episódio é chamado de Guarda-roupa da Lacey e o segundo seria chamado de Restaurante da Lacey. Sendo assim, Lacey seria meio como uma marca de jogos de uma menininha fofinha e tal, que tinha vários jogos diferentes, com temas diferentes, que você precisava fazer umas coisinhas tipo cozinhar, trocar ela e vestir ela com as roupas mais legais e tal, sabe? Esse tipo de joguinho aí que era bem famoso há 10, 15 anos atrás. Os vídeos eles tentam emular muito bem, de fato, cara, as gameplays daquela época, sabe? Que eram extremamente raras, por sinal, onde não tinha ninguém comentando, ninguém falando nada, apenas o jogo sendo gravado numa qualidade meia boca, e o segundo episódio é o jogo sendo gravado numa qualidade mais meia boca ainda, no entanto, tem uns comentáriozinhos feitos por cima. Tendo dito isso, um resuminho da história aqui pra vocês. O primeiro episódio de Lacey começa mostrando pra gente o jogo, né? E quando o game começa, a gente tem instruções de que a Lacey vai ter um dia bem cheio hoje, onde ela vai sair pra um piquenique pela manhã, ela vai no shopping à tarde, e durante a noite ela vai sair pra um encontro com um cara super fofo. E meio que é isso. Como um clássico joguinho de vestir roupinhas e tal da época, né? A gente veste a Lacey pra poder participar do seu piquenique e tal, e quando ela sai, a gente saca a ideia do jogo e o que exatamente vai ter de terror naquela série. E eu vou poupar vocês de dizer que as coisas ficam piores quando a gente volta pra casa. E aí elas ficam um pouco piores também quando a gente começa a receber ligações estranhas que vão acontecendo enquanto a Lacey tá se trocando, o telefone dela começa a tocar e se você atende...
still. Have a good time tonight with your Lacey. Tonight. Bye-bye. Depois de um tempo, esse suposto Stalker perseguiria Lacey no shopping, e ainda existiria toda uma trama meio esquisita, sabe? Onde a gente vê o próprio diálogo da Lacey dizendo algo como "não me faz sair lá pra fora de novo, por favor" e tal, como se a gente estivesse controlando a personagem, ou a pessoa que estivesse jogando estivesse controlando ela. E tem toda aquela ideia meio, sabe, de analog horror clássico, onde você tem um personagem que talvez estivesse preso dentro de um videogame, ou então estivesse vivendo uma espécie de pesadelo, sabe? Onde ele estaria revivendo uma memória traumática e algo do tipo. No fim das contas, esse primeiro vídeo aqui era extremamente pesado, tipo, pesado mesmo, sabe? Onde quando a Lacey sai pra fora, lá no final do dia, pra ter um encontro com aquele cara muito fofo, o cara muito fofo era o Stalker, e ele mata e picota ela que nem uma salsicha, e eu não posso nem mostrar isso daqui no vídeo, né, porque eu quero que ele monetize, mas, enfim, o primeiro jogo era literalmente um jogo sobre um caso de stalking, de perseguição e de terror psicológico. E ele chamou muita atenção pra muitas pessoas, então ele ganhou vários vídeos aqui no Brasil e acabou chamando a atenção inclusive até na gringa, o que é muito legal. Sendo assim, isso garantiu com que o segundo episódio fosse melhor ainda e com mais detalhes. O segundo episódio do segundo jogo, por sinal, tem uma ideia um pouquinho diferente, né, que seria meio que um cara gravando a tela de um final bizarro que ele encontrou em um jogo que supostamente deveria ser infantil, o próprio Lacey's Diner, sabe? E a gameplay desse episódio aqui no caso, cara, ela tem 8 minutinhos e ela simula muito bem uma gameplay feita na época, sabe? Aquela paradinha meio quando você ia gravar vídeos lá pra 2013, 2014, e tinha uma galera que gravava aqueles vídeos tipo, onde o cara não tinha exatamente um teclado e ele tinha que ir digitando as coisas no meio da tela, assim. Então, esse vídeo simula exatamente isso. Como se um cara tivesse encontrado o jogo e fosse falando pra gente o que tá acontecendo. Nesse jogo aqui, a Lacey teria acabado de abrir um restaurante e ela precisa de ajuda com os clientes e tudo mais, então seriam daqueles clássicos jogos de culinária, onde você coloca os ingredientes certos, na ordem certa, e tá tudo pronto. E no vídeo é mostrado pra gente, por sinal, né, que dá pra conseguir o final bom do jogo, onde se você simplesmente for jogando de uma forma normal e fazendo as comidas e os pratos de uma forma comum, bom, o jogo dura 3 dias, no qual se você jogar os 3 tudo bonitinho, você consegue um final normal sem muitos problemas. No entanto, esse é um vídeo sobre o final ruim do jogo, o final secreto. E a parada é que existe um certo limite de tempo dentro do jogo. Um limite de tempo que se você deixar ele chegar perto de um prazo, a Lacey então, ela faria certos gestos de desespero quando fosse acabando o tempo. Sim, isso daí foi um gesto de desespero, entre aspas. A gente poderia finalizar o primeiro dia de duas formas, entregando os pedidos e a Lacey ficando tranquila, ou não entregando os pedidos, os clientes vão embora, e depois ela ia falar uns diálogos meio bizarros e tristes de que ela só tinha isso, e que os clientes dela eram implacáveis, e que ela não podia falhar. E caso você falhasse também nos primeiros 2 dias, por sinal, no último dia, o jogo ia ficar assim. Esse daqui é o último dia de gameplay, e ele mostraria que a série é nada mais nada menos do que uma série sobre traumas especificamente, onde cada um desses pequenos potes com ingredientes existiriam justamente para poder se tratar de um dos traumas que a personagem tinha sentido em tempos passados. E essa seria basicamente a ideia de Lacey. Se a gente for pegar o restante do episódio, era só meio que a gameplay continua e cada ingrediente que ela pegava e colocava dentro do pote, aparecia uma mensagem com o texto falando sobre o que era aquilo, tipo, ela tinha traumas com cigarros porque ela tinha um tio que cuidou dela que fumava muito e que ele era meio bizarro. Ela inclusive tem um trauma com o próprio tio dela por razões bizarras que eu não posso falar aqui, porque senão o vídeo vai desmonetizar e tal. Lacey, jovens, é um ótimo exemplo do que seria uma ideia de jogo trazido pra digital horror. É uma série que simularia muito bem jogos da época, no entanto tentando contar uma história por detrás. E sendo bem sincero pra vocês, eu acho a ideia genial, porque nós tínhamos tantos jogos e estilos de jogos diferentes naquela época, e a ideia de tentar contar uma história através de um desses jogos antigos é muito boa e muito bem feita. E a mesma coisa, cara, se repete se a gente for falar de animações no estilo de digital horror. Uma delas que tá fazendo muito sucesso, por exemplo, das quais a gente pode falar,
é Bug Boo. Bug Boo é uma série criada por um gringo que tem um canal chamado de Ben Seeley, e ele é bem semelhante a Lacey, inclusive no tamanho, né? Até o momento, essa foi uma série que tenta emular coisas como o tipo de animação antiga, e tem até o momento apenas 2 episódios. Eu gosto exclusivamente de que quando você vai assistir os episódios, o começo deles tem até aquela telinha que você tem que clicar no play, porque na época, lá pra 2005, 2006, animações de Flash você precisava clicar no play pra assistir, cara. E isso é muito legal, mostra uma grande quantidade de detalhes e tal. E vale o disclaimer também, tá? Que Bug Boo não é exatamente uma história de terror, mas, bom, ela carrega um clima bem mais bizarro do que até algumas histórias de terror, por sinal, né? No primeiro episódio, a gente conheceria o Bug Boo, que apresenta pra gente seus amigos. Grandin Joy, que seria meio que um cara com uma cabeça circular, com uma textura engraçada, que é super inteligente, mas ele nunca fala nada, e o Gerbo, uma aranha que não é lá tão inteligente assim, mas seria em tese gente boa. E acho que batendo o olho no Bug Boo, cara, você já consegue notar um pouco da inspiração pela qual ele foi feito, sabe? Você consegue manjar aquelas animações antigas que não exatamente eram feitas pra assustar as crianças, mas elas eram tão esquisitas visualmente que acabavam assustando, tipo, por exemplo, o Bug Boo, ele é extremamente parecido com o Barney, por exemplo, sabe? Que apesar de ser muito legal, as crianças antigamente achavam ele meio assustador, e também me lembra muito aquela animação bem antiga, Os Amigos da Miss Spider, que eu não sei se vocês já viram algum meme disso, que tinha essa aranha aqui, que era simplesmente uma das coisas mais assustadoras que já existiram na face do planeta. Então, era meio que isso que rolava. É meio que nisso que a série de Bug Boo é baseada. O episódio em si, ele tem uma história que não tem exatamente nada de muito absurdo que foi colocado por trás, histórias mirabolantes e tal. No episódio tem uma história super simples, sabe? O Gerbo tá coletando umas pedras, mas sem razão aparente o Bug Boo acha isso ridículo e absurdo. Gerbo, another pal of mine. He isn't very bright, but he sure is fun to be around. What are you up to today, my friend? Sendo assim, eles têm que dar um jeito naquilo, então o Bug Boo bola um plano que eles vão construir uma estátua, uma estrutura de pedra e tal, mas as pedras que o Gerbo estavam pegando são muito pequenas, então eles vão até o comerciante de pedras, e eles vão tentar pegar umas pedras lá e tudo mais. Mas se liga só, cara, olha um pedacinho dos diálogos que tem nessa história. My biggest stones are what you desire. You must pay a hefty fee of 150 shells. No, Excuse me? I'm not doing that. Irmão, eu acho super engraçado como essa série aqui não é de terror, e o criador dela lembra a todos os momentos que essa série não é de terror e tal, e tem até nos comentários que ela não é de terror, mas ela é bizarra. A voz dos personagens é estranha, a forma como esse Barney do Paraguai aí fala é estranha, e a pior coisa, o sorriso psicótico dele é muito esquisito. Enfim, jovens, de qualquer jeito, bom, depois de ter sido recusado aí pelo comerciante de pedras e tal, a gente entra num quadrozinho que é bem engraçado, que é o que o Grandin Joy faria, que é um quadro onde o Barney aí se pergunta sobre o que o amigo mais inteligente do grupo faria nessa situação e tal, e a gente tem 3 opções com uma resposta muito óbvia, né? E a terceira opção, que seria fazer um acordo com ele, que é a opção mais óbvia, que é a que eles tentam, mas... A deal? A deal? A deal? Depois de algum tempo, eles voltam pro lugar onde eles estavam no começo do episódio, eles tentam construir ali umas coisinhas e tal, e acabam fazendo uma estrutura bizarra que tem uma escrita ancestral meio que escondida ali no canto. E de dentro dessas escritas antigas, acreditem ou não, sai um antigo mago das pedras, que o cara aparece, fala uns negócios do nada, e ele se transforma em uma pedra, e aí os personagens se despedem de um jeito meio bizarro, e o primeiro episódio da série só acaba assim, desse jeito. Por mais simples e meio esquisitinho que pareça, esse único episódio já foi o suficiente pra poder chamar a atenção das pessoas, já que o segundo episódio acabou tendo mais coisa e tal, mas como a série não é de terror, eu não vou ficar narrando cada episódio um por um, quem sabe mais pra frente eu não faço um vídeo sobre isso. Mas, de qualquer jeito, cara, no geral, a série de Bug Boo, apesar de não ter sido feita com a intenção de ser 100% de terror, ela chamou a atenção. Ela ganhou teorias, ganhou pessoas tentando entender o que deveria estar acontecendo, se tem algum mistério por trás da história, justamente por conta desse grande movimento do digital horror. Bug Boo pode não parecer grande coisa se você simplesmente olhar ele por fora, assim, ou se você olhar pra minha descrição dessa série, pela forma como eu falei dela aqui no vídeo e tudo mais. No entanto, eu consigo, cara, sentir uma vibe muito forte de animações antigas bizarras, tipo Sala de Finger, sabe? Quando eu olho pra Bug Boo.
E eu acho isso maneiro pra caramba. Sendo sincero, jovens, eu gostei bastante do estilo. Digital Horror é uma coisa um pouco nova e realmente traz uma espécie de revigoramento pro mercado de terror e pros vídeos e séries que são criadas pelo pessoal do YouTube pra terror. Eu acho que não é à toa que eles estejam fazendo tanto sucesso aqui na plataforma atualmente, porque apesar de Analog Horror ser de fato uma coisa muito interessante, muito legal e muito bem feita, não tem como mentir que é um gênero que já tem sido usado há bastante tempo e até começou a virar meio que um meme, porque muitas pessoas começaram a usar e a parada começou a ficar um pouco batida, sabe? Então eu realmente espero que Digital Horror comece a fazer um bom sucesso aí, quem sabe isso não reacenda a criatividade de muitos criadores, tanto de vídeos quanto de séries de terror, e a gente não tem aí mais pra frente várias e várias séries muito interessantes. Nessa semana, inclusive, eu vou fazer um vídeo de Lacey, porque eu achei especificamente Lacey uma história muito legal. Bom, de qualquer jeito, gente, é isso. Obrigado por ter assistido até aqui, um beijo, abraço, valeu, falou e até mais. Fui!